Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Júlio Anderson e hoje nós falaremos sobre o segundo imposto de competência dos estados. No caso, nós estudaremos o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor de Via Terrestre. Vejam vocês, o IPVA ele é um tributo de função fiscal. A função do IPVA é arrecadar receitas aos cofres dos estados e do Distrito Federal. E lembrando, IPVA é imposto. Olha bem, imposto é tributo não vinculado. Significa que a receita do imposto não pode estar vinculada a nenhum órgão, fundo ou despesa específicos. Significa que o Estado, então, arrecada o dinheiro do imposto para quê? Custear as despesas gerais e universais. O Estado não pode pegar a despesa, a receita específica de nenhum imposto e gastar em determinada despesa específica ou determinado fundo específico. Por quê? O imposto, meus amigos, ele é feito exatamente para isso, para dar uma margem de discricionariedade para o nosso administrador público poder gastar naquelas necessidades públicas que forem mais urgentes, que estiverem mais necessitadas aqui de investimento. Por isso que eu não posso vincular. E é por isso que as pessoas geralmente costumam errar e errar feio. Fica um repetindo o outro e aí as pessoas ficam nessa repetição, nesses Maria vai com as outras, sem entender o que estão falando. Então, eu não posso pegar o dinheiro do IPVA como imposto e utilizar só na construção de estrada. Então, veja só, eu não posso vincular a receita do imposto com estrada como as pessoas entendem. Como a gente tem nossa infraestrutura de rodovias e de vias, ela é muito ruim, é buraqueira para tudo que é lado, as pessoas geralmente ficam indignadas porque pagam IPVA e tem esse tipo de retorno do Estado. Mas, meus amigos, o IPVA não tem essa finalidade. O IPVA é imposto. O Estado vai pegar o dinheiro do IPVA e vai gastar com as despesas gerais e universais. Não pode haver uma vinculação específica. Posso construir estrada? Posso, mas não posso só construir estrada. Então, relembrando que IPVA é imposto e como imposto é tributo não vinculado. Essa é a regra, tá? Muito bom. Então, eu já sei que imposto IPVA é um tributo não vinculado, ele só incide sobre veículos automotores de via terrestre, o IPVA não incide nem sobre embarcações e nem sobre aeronaves, né? Então, o IPVA só incide sobre veículo de via terrestre, não cabe a sua cobrança nem sobre embarcações e nem sobre aeronaves. É evidente, para proteger aqui o patrimônio das pessoas mais ricas. Pobre não tem helicóptero, pobre não anda de jet ski, pobre não anda de lancha. Então, para proteger, como o nosso sistema tributário ele é feito para tirar o mais rico do nosso sistema, da tributação, e jogar para os mais pobres, é um dos motivos pelos quais não ocorre a incidência aqui do IPVA sobre embarcações e nem sobre aeronaves. Então, o IPVA é um tributo de função fiscal. Existe para arrecadar dinheiro aos cofres do Estado. Não incide sobre embarcações nem aeronaves. E outra característica aqui do IPVA. Olha só, quando o Estado arrecadar, o Estado será obrigado a pegar 50% do IPVA arrecadado e devolver para o município. Então, olha só, na repartição de receitas tributárias, o IPVA, o Estado, será obrigado a pegar metade do que ele arrecadar com o IPVA e entregar para o município. Como que o município participa dessa distribuição de receitas? Olha só, o município vai receber os seus 50% de acordo com o número de veículos
nele licenciados. Então, o que o Estado vai fazer? Vai pegar o IPVA, vai arrecadar o IPVA, vai devolver metade do IPVA que o Estado arrecadar para o município, em relação ao veículo nele licenciado. Então, no estado de Goiás, por exemplo, Goiânia concentra a massa de veículos licenciados aqui do estado. Então, tudo que você pagar de IPVA vai voltar para o município. Então, o município de Goiânia acaba ficando com a grande parte do IPVA aqui dos veículos, porque, evidentemente, na cidade de Goiânia se concentra a maior parte dos veículos licenciados aqui no estado de Goiás. Então, prestem atenção, porque isso pode cair em prova em razão da repartição de receitas tributárias. Muito bom, então, falar das características gerais do IPVA, qual que é o fato gerador? Olha bem, qual é o fato gerador do IPVA? Gente, é muito simples. Fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor, em cujo nome esteja licenciado o veículo. Então, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor de via terrestre, no caso, moto e carro. Então, vejam vocês, essa é a regra geral. O fato gerador é a propriedade do veículo automotor de via terrestre. Então, esse é o fato gerador, tá? Agora, quando é que ocorre? Quando é que ocorre o fato gerador? Qual o momento da ocorrência do fato gerador do IPVA? Já que o proprietário tem, em regra, a propriedade o ano inteiro, ele pode vender o veículo. Esse veículo pode o veículo pode ter aqui muitos proprietários durante o ano, porque um pode estar vendendo para o outro. E aí, como é que fica a ocorrência do fato gerador? Quem é que vai pagar? Lembrando que o IPVA é um tributo real, ou seja, ele incide sobre a res, sobre a coisa. O IPVA não quer saber, em regra, quem é o contribuinte, se é branco, se é preto, se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre. Vai tributar o veículo, independentemente de quem esteja em sua propriedade. Então, essa é a regra. Então, meus amigos, a lei tem que definir uma data. Em regra, tá? O IPVA, o momento da ocorrência do IPVA será o dia 1º de janeiro de cada ano. Então, em regra, a data da ocorrência do fato gerador, o momento da ocorrência do fato gerador será o dia 1º de janeiro de cada ano, tá? Mas aí tem um parêntese, tá? Porque o IPVA é um tributo de competência de quem? Dos estados. Então, nós vamos ter 27 unidades da federação com competência para instituir seu próprio IPVA. Então, a lei estadual pode fazer o quê? Na sua lei que institui o tributo, pode criar outro momento de ocorrência do fato gerador. Então, em regra, será o dia 1º de janeiro de cada ano, se a lei do estado não definir outra data. Por exemplo, no estado de Goiás, a lei define outro momento de ocorrência do fato gerador. Por exemplo, aqui, no estado de Goiás, o momento da ocorrência do fato gerador do IPVA será aquele mês correspondente à placa do carro. Então, nós temos uma numeração na placa e aí, com base nessa numeração, ocorrerá aqui a definição do momento da ocorrência do fato gerador em relação ao mês do ano. Mas, vai ocorrer sempre uma vez no ano. Um dia no ano, eu defino a data da ocorrência do fato gerador do IPVA. Muito bom, muito simples o fato gerador. E o sujeito passivo? Também muito simples, tá? O sujeito passivo do IPVA será o proprietário, a pessoa em cujo nome o veículo esteja licenciado junto ao órgão administrativo competente. Então, é muito simples. O IPVA, o sujeito passivo do IPVA, é a pessoa, do proprietário, aquela pessoa em cujo nome o veículo esteja licenciado no Detran. Então, meu amigo, vender o carro, trata imediatamente de transferir junto ao Detran
a propriedade do veículo, porque se você não transfere, você vai ter no mínimo uma dor de cabeça aqui de estar recebendo cobrança do IPVA e às vezes pode estar correndo o risco de ter seu nome lançado na dívida ativa, em órgão de proteção, exatamente porque não fez a transferência do veículo para o Estado, para a Secretaria da Fazenda do Estado. Você ainda continuará sendo o proprietário e, portanto, o sujeito passivo aqui do imposto, que é a pessoa que tem a obrigação de pegar o tributo e entregar aos cofres do Estado. Então, o sujeito passivo, a pessoa obrigada a entregar aos cofres do Estado o dinheiro do IPVA, correspondente ao IPVA, é o proprietário, ou seja, a pessoa em cujo nome estiver licenciado junto ao Detran. Então, próximo elemento da obrigação tributária do IPVA será, no caso, a base de cálculo. Qual que é a base de cálculo? Gente, é muito fácil, tá? É muito simples. A base de cálculo do IPVA será o valor venal do veículo. Olha bem, o valor venal do veículo. Ah, professor, como é que eu faço para descobrir esse valor venal? Olha só, o valor venal você vai descobrir porque nós temos uma tabela oficial, tá, editada pelo fisco, pelo Estado. Essa tabela vai conter valores dos veículos, e aí essa tabela vai conter, evidentemente, o valor venal aqui do IPVA. Como que funciona essa tabela? A tabela que define os valores dos veículos, essa tabela ela vai definir o valor do veículo com base em quais elementos? Com base no ano do veículo, na marca do veículo e com base no modelo do veículo. Então, todos os anos surge, é editada essa tabela observando o quê? O ano, a data, o ano do veículo, a marca do veículo e o modelo do veículo. Então, cada veículo vai ter o seu valor venal conforme esses elementos aqui do veículo. Então, essa é a base de cálculo. Valor venal do veículo estabelecido em uma tabela oficial, considerando o ano, o modelo e a marca do veículo. Então, esse é a base de cálculo. E o outro elemento que é a alíquota. Veja só, o que eu falei com relação ao IPVA, que é um tributo de competência dos estados e do Distrito Federal. Então, significa que cada estado perdão, pessoal, uma tosse aqui, tomara que não seja o coronavírus, né? Deus me livre. Ave Maria, essa pandemia aqui está atacando pessoas, matando gente. Deus nos proteja e proteja quem está nesse momento de dificuldade, passando por esse problema muito grave. Mas voltando aqui ao nosso IPVA, a alíquota do IPVA, vejam vocês que o IPVA é um tributo de competência dos estados e do Distrito Federal. Então, cada estado vai ter aqui a competência legislativa para definir sua alíquota. Então, nós vamos ter uma liberdade para os estados fixar suas próprias alíquotas. Só que também tem um detalhe aqui no que diz respeito à alíquota do IPVA, é que o Senado Federal, o Senado que representa os estados na formação da legislação federal, o Senado Federal, através de uma resolução, poderá estabelecer alíquotas mínimas. Então, para evitar a chamada guerra fiscal que tem entre os estados, então, o Senado Federal poderá editar uma resolução estabelecendo uma alíquota mínima. Tá? Até hoje não existe essa alíquota mínima, então os estados hoje têm liberdade aqui para estabelecer alíquotas aqui conforme seu critério discricionário. Então nós temos cada estado sua própria alíquota. Vocês vão ver que tem estados que têm alíquota maiores, estados que têm alíquotas menores, estados que têm isenção do veículo por determinado período de tempo, como é o caso de Goiás. Tem estados que não têm esse tipo de isenção, exatamente porque faz parte aqui da competência tributária dos estados. Então, vejam vocês que
o IPVA, né, a alíquota do IPVA será fixada aqui de acordo com a competência dos estados. E uma outra coisa com relação à base de cálculo, que é importante, que cai em prova, aliás, cai não, despenca em prova, é com relação ao princípio da anterioridade. Presta atenção que essa matéria é de prova, viu? O princípio da anterioridade diz o seguinte, que o tributo não pode ser cobrado nem no mesmo ano e nem com menos de 90 dias da data da publicação da lei. Então tem o princípio da anterioridade genérica e o princípio da anterioridade nonagesimal. Então, em regra, os tributos devem obedecer à anterioridade genérica e à anterioridade nonagesimal. Agora, olha só, com relação à fixação da base de cálculo do IPVA e do IPTU, olha só, fixação da base de cálculo do IPVA e do IPTU não atenderá ao princípio da noventena, não atenderá ao princípio da anterioridade nonagesimal. Olha só, se eu publico uma lei fixando, se um determinado estado publica uma lei fixando a base de cálculo do IPVA e do IPTU e, por exemplo, publica essa base de cálculo no dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro já é possível cobrar, porque não precisa atender à anterioridade nonagesimal. O que o IPVA tem que atender? Tem que atender à anterioridade genérica. Não pode cobrar no mesmo ano, mas não precisa esperar 90 dias. Então, observação importante, a fixação da base de cálculo do IPTU e do IPVA não atenderão o princípio da noventena. Se publicar a lei dia 31 de dezembro, já pode cobrar no dia 1º de janeiro. Então essas são as alíquotas. Cada estado fixa a sua e se o Senado Federal quiser, poderá estabelecer alíquotas mínimas. E para finalizar o IPVA, vejam vocês o lançamento fiscal. Como que funciona o lançamento fiscal do IPVA? Gente, é muito simples. O lançamento fiscal do IPVA, em regra, é por ofício, é de ofício, ou lançamento direto. Significa o quê? Que é o próprio fisco que calcula o tributo, o valor do tributo, e notifica o contribuinte para o pagamento. O contribuinte não faz absolutamente nada, só precisa receber o boleto em sua casa, ir no banco e pagar. Então é a própria Secretaria da Fazenda que faz o cálculo do IPVA, que faz preenche a guia e notifica e envia essa guia de pagamento para o contribuinte promover o pagamento junto à rede bancária. Então, o lançamento fiscal do IPVA é lançamento direto ou de ofício, assim como o lançamento fiscal do IPTU. Tá? O IPTU também tem um lançamento direto ou de ofício. Lembra dos tributos federais, dos impostos federais que nós vimos? O lançamento é por homologação. É o próprio contribuinte que tem a obrigação de calcular tudo, preencher as guias e promover o pagamento, e o fisco faz o quê? A fiscalização a posteriori. No caso do IPTU e do IPVA, o lançamento, em regra, é direto ou de ofício. É o próprio fisco que faz todo o custo administrativo para calcular o IPVA e o IPTU, é do fisco, ou seja, do Estado, no caso do IPVA, e do município, no caso do IPTU. Então, meus amigos, a gente finaliza aqui o IPVA, e se você tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, tá? Pode fazer aqui que eu tentarei responder para você. Grande abraço e até a próxima aula.